Bom, gente, então, para encerrar a semana, como último evento, a gente vai ter uma palestra com o Gabriel Sanfins. O Gabriel, ele fez graduação e mestrado na matemática aplicada na UFRJ e hoje faz doutorado na matemática da UFRJ também. A sua palestra vai ser uma introdução à quantificação de incerteza e eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com ele assistindo a sua apresentação. Gabriel, pode assumir. É, Primeiro, antes de tudo, calma aí, deixa eu compartilhar a tela, antes de tudo, pronto. E eu queria agradecer o chamado, né? Ele veio um pouco de última hora pela Bia da comissão, mas eu fico muito feliz de ver os alunos da Matemática Aplicada, que é um curso que eu tenho muito carinho, que eu entrei no longínquo ano de 2011, e ver que vocês estão levando esse evento muito a sério, né? Com convidados excelentes e também alguns detalhes que eu acho que mostra o carinho que vocês estão tendo, que é o detalhe da identidade visual no Instagram, no YouTube, os vídeos bonitinhos. Então, fico muito feliz de ver que o curso está em boas mãos, né? Antes de começar a falar da palestra exatamente, ou de quantificação de certeza, vou falar um pouco sobre essa palestra aqui, que ela não foi bem feita para ser uma palestra de conferência. Eu comecei a estudar quantificação de certeza no início desse ano, quando eu entrei para o doutorado da matemática, com o meu orientador Fábio. Estava querendo aprender um pouco mais de machine learning, ligado à estatística, essas coisas, né? E aí ele falou, vamos estudar quantificação de certeza, e eu montei essa palestra como uma junção assim bem resumida de 3 capítulos introdutórios de um livro sobre quantificação de incerteza do professor chamado Ralph Smith, e essa é a minha única referência da palestra, então já fica aí a dica. Enfim, ela pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, mas ela também não é muito técnica. A ideia é que qualquer pessoa que está começando agora no curso da matemática aplicada, da engenharia matemática, e está interessado vai entender, eu espero, e também alguém que já está mais avançado, mas nunca ouviu falar sobre o tema, ser introduzido, né? Eu não sei nem se vai demorar todos aqueles 50 minutos que eu teria para falar, mas eu acho que se não demorar, também tudo bem, sobra mais tempo para perguntas. Que tem um overview do que eu vou falar, né? Eu vou falar de basicamente 3 coisas. O último ali, não vou nem entrar muito em detalhes, os modelos, mas vamos começar por uma introdução e falando mais sobre o que é incerteza, né? Isso na quantificação de incerteza, isso aqui é um slide que representa bem o que a gente está interessado. Então, a gente tem um fenômeno físico, né, ou biológico, digamos assim, qualquer fenômeno que você esteja interessado em estudar. E aí você faz experimentos para medir a quantidade de interesse que você tenha nele. Você monta modelos e depois que você tem os modelos, você faz simulações numéricas para ver se seus modelos batem com os dados que você que você colheu. É, Bem, na verdade não é bem uma linha, né? Porque você precisa dos seus experimentos para calibrar as suas numerações, as suas simulações numéricas. Você precisa dos seus modelos para verificar se as suas simulações numéricas estão batendo com os modelos que você fez. Enfim, é todo um ciclo ali, né? E no final, depois, nas suas simulações numéricas, você vai acabar tirando o que a gente chama de quantidade de interesse, que é uma quantidade, né? Um número que você está interessado no fenômeno que você está trabalhando. Perfeito? Então, a gente vai começar com isso aqui, mas eu tenho várias equações aqui, elas não estão aí para assustar vocês. Eu não entendo elas, então já fica esse aviso aí para quem se assustou. Essas são as equações que normalmente são utilizadas para previsão do tempo, né? As primeiras aqui tem mais a ver com mecânica dos fluidos, né? No ar, tem as duas últimas, por exemplo, a penúltima, né? Ela fala sobre a variação da água em cada um dos seus estados. Então, M1, M2 e M3 seriam água no estado sólido, líquido e gasoso. As outras aqui, as últimas equações, né? Que a última linha são várias equações, são equações para outros aerosóis que estão no ar. Mas, enfim, eu não entendo nada disso e não é sobre isso que eu vim falar. Sobre o que eu vim falar é o seguinte: bom, a gente pode estar trabalhando em modelos, em fenômenos que têm equações ou simulações que são extremamente complicadas, como isso aí que você está vendo. E as pessoas que sabem implementar isso, que sabem colher os dados, elas são altamente qualificadas. Eu não
teria a pretensão de saber tanto quanto uma pessoa que estudou a vida inteira previsão do tempo e como simular isso no computador, né? Só quero falar para vocês que é muito complicado. Por exemplo, se eu pegar a penúltima linha ali, né? Eu tenho, por exemplo, só o termo SM2, que é a quantidade de água no estado líquido na minha atmosfera, ela é modelada dessa forma aqui, um S1 mais S2 mais S3 menos S4. Quais são essas coisas? Não interessa muito para a palestra, ok? Mas eles são a soma de 4 termos, e só um desses termos, o S1, é tão complicado quanto isso aí que eu estou colocando, entendeu? E por que é desse jeito? Eu também não vou entrar em detalhes porque eu confesso que eu não sei. Mas para você ver, era uma daquelas 7 equações que eu coloquei lá, que essa equação tem 4 termos. Um dos termos é bizarramente complicado, tem algumas constantes que não são físicas, como o ρ M2, né, que eu estou falando ali, e cada um dos outros termos ali, S2, S3 e S4, vão ter formulações parecidas, né? E tudo isso adiciona muita incerteza. Eu tenho que calibrar muitos parâmetros, um errinho ali a colar, de pouquinho pode propagar muito. Beleza? Então eu só queria dar esse overview com um exemplo propositalmente muito complicado, que é da previsão do tempo, que a gente pode trabalhar com modelos bizarramente complexos, ok? Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, a gente tem que ter em mente várias coisas, que não é só a complexidade. Porque toda vez que você está trabalhando com um modelo, eles são aproximações da física real, se você quiser chamar assim, né? Todo modelo é uma aproximação, uma frase famosa do George Box, né, que já deve ter sido dita aqui, é que todos os modelos estão errados, alguns são úteis, né? Então ele intrinsecamente todo modelo está errado, mas alguns aproximam tão bem quanto você queira, né? Outra coisa que a gente tem que estar em mente é que mesmo que seu modelo seja muito bom, no exemplo da previsão do tempo de novo, você não consegue colher dados na escala que você está gostando. Por exemplo, a transformação de água de estado sólido para líquido, líquido para gasoso, ou até o comportamento turbulento do ar, né? Eles ocorrem em umas escalas muito menores do que do que é viável você colher os seus dados, né? Então o seu grid ele não vai pegar tudo aquilo que você tá interessado, que as equações estão tentando representar. E aqueles parâmetros que a gente viu da equação só do S1, né? Eles são incertos, você vai ter que calibrar o seu modelo. E são incertas também as condições iniciais do seu modelo e as equações de evolução, né? Tudo bem. E só para completar, por questão de completude, nesse modelo de atmosférico, quando eu vou medir os dados, né, na atmosfera, eles têm 2 tipos de incerteza. Os sensores, eles nunca têm precisão ilimitada, né? Então ele vai ter uma precisão limitada que você vai ter que lidar com essa incerteza que vai vir associada a essas medições. E também você não sabe dizer exatamente o tempo ou o local exato em que essas medições foram feitas. Apesar de você ter uma ideia boa, né? Tem alguns dados que são colhidos de uns balões meteorológicos e tal, você não consegue dizer exatamente com toda a precisão do mundo. Então, mais uma coisa para a gente se preocupar. É muita coisa, mas é assim a vida, né? Então, quando a gente está falando... Eu estou pegando aqui o exemplo da previsão do tempo só para ter uma coisa mais concreta, né? Mas quando a gente está falando, de novo, da codificação de certeza, agora, na previsão do tempo, a gente vai dividir ela em 2 passos. Primeiro é a gente pegar dados, calibrar um modelo. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para os dados e tentar encaixar eles num framework bayesiano. Em que sentido? Os dados, a gente vai tentar falar que os dados seguem uma distribuição de probabilidade, tá ligado? As condições iniciais ou os seus parâmetros, quando você estiver fazendo a calibração. E tudo vai ser do framework bayesiano, condições iniciais, os parâmetros do seu modelo. E aí você vai, já no computador, fazer várias simulações desse seu modelo, tirando esses parâmetros, essas condições iniciais, das suas distribuições de probabilidade que você tem para as suas condições iniciais e para os seus parâmetros, entendeu? Vamos rodar para todas elas, você pode sortear quantas você quiser, né? Depende também
da sua limitação, se o seu modelo demora muito para rodar ou não. E aí, usando todas essas versões, né, que você rodou um modelo, a gente pode pegar médias, por exemplo, de temperatura média. A temperatura média, que nada mais seria? Eu vou rodar várias vezes, vou ter um número que vai me dizer a temperatura numa determinada localização que eu estou interessado, de acordo com o modelo, né? Isso já é tudo computador. E aí eu vou pegar a média disso, que pode ser que seja uma quantidade de interesse que eu vou dizer. Uma coisa interessante também que eu aprendi lendo esse livro do Ralph Smith que eu comentei, é que quando a gente vê, por exemplo, na previsão do tempo do jornal, se a pessoa falar probabilidade de chuva está 40%. Isso quer dizer que eles fizeram exatamente o que estão falando aqui. Eles botaram todos os parâmetros e condições iniciais, como se fosse distribuições de probabilidade, rodaram o modelo várias vezes. 40% das vezes deu previsão que ia chover, 60% deu que não ia chover, e aí é esse o número que vai lá para a televisão, né? Então, você está tendo contato com a quantificação de incerteza aí o tempo todo e só não estava sabendo, ok? Agora, para deixar a coisa um pouco mais formal, vamos fazer algumas definições, né? Então, input vai ser tudo que a gente vai colocar dentro do nosso modelo. Parâmetros, condições iniciais, condições de fronteira, blá, 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 tudo isso, antes de rodar um modelo, né? Quantidade de interesse é o output do modelo. Por exemplo, se você está interessado na quantidade de chuva na cidade do Rio de Janeiro, essa vai ser a sua quantidade de interesse no seu modelo de previsão do tempo. Se você está interessado na temperatura, esse vai ser a sua quantidade de interesse. Qualquer coisa que o teu modelo te cuspa, né? No fim do dia. E nós temos mais duas coisas que é importante a gente fazer a distinção, que é a verificação e a validação, né? Então, a verificação é o seguinte: qual é a acurácia dos meus códigos que eu estou usando para rodar comparados com os modelos matemáticos? Quer dizer, o quão perto o meu modelo que está rodando no computador quão perto ele está de fato do modelo matemático, né? Isso é importante a gente ter, não deixar isso ser muito diferente. E a validação é determinar qual é a acurácia do seu modelo em relação ao processo físico de verdade. Quer dizer, o quão bem o meu modelo está de fato quantificando esse processo físico. Que no exemplo que eu dei foi da previsão do tempo, mas poderia ser de várias coisas, inclusive, vou falar mais tarde. Ok? Então tá. Agora que a gente já deu um panorama do que a quantificação de incerteza faz, a gente precisa falar um pouco melhor do que seriam incertezas, ok? Então, nos experimentos, especificamente, a gente tem dois tipos de incertezas. Eles vêm dos dados serem limitados ou incompletos, quer dizer, por exemplo, você pode estar com os dados faltando, pode ser que você não consiga medir tudo que você realmente queria medir do seu processo físico, seja porque é fisicamente impossível ou porque é muito caro, depende do seu dinheiro. E no exemplo da previsão do tempo que eu estava falando, os dados meteorológicos eles são obtidos em locais que podem ser incertos, eles também não são tão precisos quanto a gente gostaria, né? Outra como eu já falei, a acurácia limitada do sensor. Qualquer tipo de medida de dados, coleta de dados é feito com sensores, eu diria, né? E você precisa disso para calibrar o seu modelo. E esses sensores não são ilimitadamente precisos, né? Mas esse tipo de incerteza ele é mais bem trabalhado, porque a maioria dos sensores eles vêm com especificações que faz isso ser mais legal para você tratar estatisticamente, né? Ok, vamos lá para o próximo. Agora, eu falei das incertezas que podem vir dos experimentos, né? Agora a gente vai falar dos modelos. Então, vamos lá. Bom, tem a incerteza que pode vir dos seus grids numéricos, vamos dizer. Tem a incerteza da gente não entender exatamente o processo que a gente está estudando, porque a ciência não avançou ainda o tanto quanto a gente gostaria, os modelos matemáticos não preveem muito bem. E tem simplesmente alguns processos que a gente está interessado em fazer previsões são muito complicados. Por exemplo, aqui no último ponto, né, a produção de gases do efeito estufa, se você quer
prever isso, né? Eles são muito dependentes da economia, do crescimento tecnológico dos países, e esses só tentar prever essa outra coisa já é muito incerto e muito difícil, né? É muito aleatório. Então, mais incertezas, né? Eu tenho vários slides só falando sobre os tipos de incerteza para vocês verem que não é brincadeira. Então, depois que você já está com um modelo bem estabelecido, todo modelo tem parâmetros, né, que a gente tem que calibrar. Então, depois que a gente já está com esse modelo, a gente pode ter mais incertezas vindo de erros numéricos, bugs, hardware failure, né, que é falha no hardware. Enfim, a gente tem que estar preocupado com isso tudo o tempo todo, eu diria. Ok? E agora, falando um pouquinho mais de tipos de incerteza de uma forma mais geral, a gente está falando, eu vou falar de duas, né? A incerteza aleatória, se é que isso faz algum sentido, mas essa é a nomenclatura que o Ralph Schmitt está usando. Ela é inerente ao problema, né? Ela não pode ser reduzida. Tipo, ela é inerente no sentido que você ter mais conhecimento físico, mais conhecimento biológico, experimental, não vai fazer essa incerteza ir embora. Ela está lá, ela é intrínseca e tudo bem. É assim que o mundo funciona. E as incertezas epistêmicas ou sistemáticas, que elas vêm de você ter hipótese de simplificação do modelo, você não considerar todos os fenômenos físicos ou biológicos que você deveria, ou até porque a gente não entende também assim o mundo quanto a gente gostaria, né? E essas incertezas, elas normalmente elas são enviesadas e são mais difíceis de você naturalmente definir como elas aparecem num framework probabilístico, beleza? E para complicar ainda mais a nossa vida, como se eu já não tivesse falado muitas incertezas e muitas complicações, você fazer a distinção entre essas duas não é sempre claro, porque você vai colher os dados, eles vão ter uma incerteza lá que você não tem a menor ideia, a priori, né? Então, isso só complica mais a nossa vida, ok? Indo para uma coisa mais matemática, agora que eu já falei de incerteza em geral, né? Todo modelo, numa forma geral, ele pode ser escrito dessa forma. Y é o seu output, a quantidade de interesse que você está interessado, e ele é uma função de xi e q. O xi, elas são variáveis independentes, tipo o espaço, o tempo, elas não têm nada a ver com os dados que você colheu, com seus inputs do modelo e tal, são só variáveis independentes. E o q é um vetor com p entradas, que é um vetor de inputs, entendeu? Se você lembrar lá do S1 que eu falei, teriam 4 inputs só no S1, enfim, todo modelo é uma forma bem simples de enxergar um modelo, né, bem geral, tem suas vantagens e suas desvantagens. E quando a gente está falando de incerteza, a gente pode a gente pode colocar uma soma nessa equação que eu mostrei antes. Então, fica gama i igual a f de q mais delta mais epsilon. O que são essas coisas? O gama i e o epsilon i são variáveis aleatórias que representam os erros de medida, né? Os erros que você tem com os seus sensores lá medindo. E o delta de QI, ele vai denotar os seus viés por incertezas epistêmicas, que são exatamente aquelas que vêm porque você não tem conhecimento suficiente, que seu modelo não é preciso o suficiente, né? E se os erros numéricos forem negligible, né? O delta de QI é só o erro do modelo, e não o erro do modelo junto com o erro numérico, talvez, ok? Então, esse delta representa no final isso, o erro do seu modelo, mais o erro numérico que pode ter vindo da sua simulação, ok? Isso aqui, tudo bem, isso aqui era para meu estudo, eu vou passar isso aqui. E a gente vai mostrar um pouco das aplicações agora, principalmente aí na previsão do tempo. Então, aqui, uma figurinha para ser bonito, a gente está representando um grid se a gente quisesse prever fazer uma previsão, né, de atmosférica no planeta inteiro, por exemplo. Esses grids horizontais aí que você está vendo, eles estão 5 quilômetros separados um do outro. Os verticais têm uma diferença de mais ou menos uns 200 metros, vamos dizer assim. E essa figurinha aqui embaixo representa todos os processos que estão envolvidos. Radiação solar, radiação terrestre, tem gelo, tem calor, tem tudo ali, né? Muito complicado.
Exatamente por isso que a gente precisa tanto saber quantificar quais são os efeitos das incertezas dos seus parâmetros nas incertezas do seu modelo, né? Então, vamos lá. Particularidades desse problema de previsão do tempo. Como eu já falei, né, as grids horizontais têm uma distância de 5 km entre os pontos e as verticais 200. E alguns dos processos que estão incluídos no modelo, formação de aerosóis, calor latente, turbulência, eles ocorrem numa escala muito menor do que essa, mas muito, muito menor mesmo, entendeu? Algumas ordens de grandeza aí. E algumas soluções que a gente tem, exatamente como eu já tinha dado um briefing antes, ele roda o modelo várias vezes, aí já é uma particularidade da área de previsão do tempo, né? Eles têm alguns softwares, alguns jeitos de assimilar dados que já foram super estudados, né? E já tem esse framework bayesiano para cada um dos parâmetros, né? Que é o que eles chamam aqui de 4D VAR. Confesso que eu não conheço tanto assim sobre isso, porque não é minha área, a previsão do tempo, mas eu acho que é um ótimo exemplo. Então, eles fazem esse framework, cada input, cada condição inicial tem uma distribuição de probabilidade, rodam várias vezes, sorteando esses parâmetros da distribuição de probabilidade, e tem vários... você consegue trabalhar porque são vários dados, e você consegue fazer média, você consegue fazer estatística, né, no fim do dia. Então, aqui está um exemplo, essa figura está com a resolução meio baixa, mas eu explico o que é. Isso aí é uma previsão do furacão Katrina, de para onde ele iria, né? Então, esse pontinho vermelho que está aqui é a medição no dia 26 de agosto de 2005. Essa linha aqui em preto seria a previsão média, rodando os modelos, né, de para onde ele iria, e essa grande área branca é exatamente sei lá, um intervalo de confiança de não sei quantos por cento, que eu não vou dizer agora, você pode pensar que é 95%, 90%, não sei, da onde o furacão estaria na próxima semana, se eu não me engano, ou mês até. Então, só para mostrar um exemplo de que isso realmente é usado, isso realmente é até usado para prever onde uma catástrofe pode vir a ocorrer, né? Acho bem maneira essa imagem, apesar da baixa resolução, que eu arranjei ela. E agora eu queria falar um pouco mais de modelos, né? Então, a gente vai parar um pouco de pensar em coisas tão complicadas e vai ver como a quantificação de incerteza age nos modelos básicos, como eu posso colocar isso no framework, que aí depois a gente pode falar um pouco mais de como como ela é tão complicada. Na verdade, eu não vou falar hoje sobre como a gente pode fazer coisas muito complicadas, são algumas técnicas que eu posso até dizer depois na sessão de perguntas, se alguém tiver dúvida, mas eu já fico deixando aqui a propaganda do curso do meu orientador, do Fábio, que ele vai dar um curso sobre quantificação de incerteza, em que eu vou aprender muito, porque eu sou ainda um mero aprendiz nessa área. Vai ser um curso que vai abrir de espelho, eu acho, para graduação, vai ser para o mestrado e doutorado também. Então, se alguém se interessar no que eu estou falando aqui, recomendo muito fazer esse curso, vai lá aprender junto comigo, que eu vou ser aluno também. Tá, voltando aqui pro modelo simples, a gente vai pegar uma equação diferencial a mais simples possível, né? Ou uma das mais simples possíveis. dZdt igual a Z mais B de T. A é uma constante, o B é uma função que depende só do tempo. Z de zero igual a Z0, condição inicial. Então, os parâmetros dessa função aqui, considerando que a função B faz parte do modelo, não tem nenhum parâmetro ali nela, né? Então, eles são o A e o Z0, certo? A gente vai denotar isso como o Q, que é os meus inputs, né? E aí a gente pode trabalhar essa solução analiticamente, todo mundo sabe, ela está aqui embaixo. Então, o que a gente pode tirar desse modelo, principalmente, é a complexidade quando a gente está trabalhando com equações diferenciais e quantificação de incerteza nisso. Por quê? A equação diferencial que a gente está vendo ela é bem simples, ela é linear. A vezes Z mais B de T. Simples, simples. A gente olha para a solução. E tem exponencial, tem integral, tem tudo. E ela é altamente não linear, né?
Então, só disso aí a gente já pode ver, cara, a gente não tem porquê esperar que o nosso modelo seja alguma coisa próximo de linear. Provavelmente, quando a gente estiver resolvendo as equações diferenciais, se for alguma coisa parecida com linear, vai ser uma sorte tremenda, porque não vai ser, não tem por que a gente esperar isso, né? É só para a gente ter isso na cabeça. Outra coisa é que pode parecer simples, a gente sabe resolver essa equação analiticamente, né? Mas a exponencial tem um valor significativo até em aplicações mais complicadas e vale a pena a gente dar uma olhada nela. E a quantificação de certeza nessa solução específica, ela tem duas partes, né? Uma é determinar as incertezas nos parâmetros, que são o A e o Z0, ok? E também a incerteza no termo B, porque essas incertezas do termo B, que a gente vem do nosso modelo, né, ela pode ter um impacto significativo na nossa resposta, certo? Então, um jeito simples de você colocar efeitos aleatórios nessa equação diferencial é supor que tanto o A quanto o Z0 são variáveis aleatórias, ou seja, a minha condição inicial e o meu coeficiente linear ali da equação diferencial, eles são variáveis aleatórias, e o B também, né, que é o meu termo de força externa, se vocês quiserem chamar desse jeito. Eu gosto de chamar assim também. Então, eles são processos... não, o A e o Z0 são variáveis aleatórias, e o B é um processo aleatório, né, processo estocástico, se vocês quiserem chamar assim. E a nossa solução é exatamente igual, porque essa solução está longe de ser uma equação diferencial estocástica, no sentido que os probabilistas chamam, né? Ela é só uma equação diferencial que alguns termos ali são variáveis aleatórias, mas não tem problema. Eles têm uma realização, a gente resolve como se fosse uma equação diferencial normal, né? Com termos constantes, porque a gente já teve essa realização das variáveis aleatórias. A solução é exatamente a mesma, só que agora a solução também é aleatória, né? É um processo ali, mas que é similar ao outro. E uma coisa importante de quando a gente está fazendo esse tipo de abordagem é que a solução ela é diferenciável, né? Ela tem algumas propriedades algumas propriedades que são maneiras, porque a diferenciabilidade é muito importante, né? E isso que faz com que a gente queira usar esse tipo de framework, né, ao invés de equações diferenciais estocásticas, porque quem já trabalhou aí, movimento browniano, soluções de equações diferenciais estocásticas em geral, todas são não diferenciáveis quase certamente, né, em todo ponto. Então, acho que é melhor a gente trabalhar desse jeito, até porque fica mais próximo do que a gente vê no mundo real, digamos assim. Não que a gente não veja o movimento browniano, mas no que a gente está interessado, é isso que eu quis dizer. E aí eu quis trazer mais um exemplo aqui, já que a gente está falando muito do coronavírus, do Covid, está todo mundo muito interessado em modelagem, né, dessas coisas. Trouxe um modelo simples SR, que a gente pode trabalhar em quantificação de certeza também. Inclusive, o professor Bernardo estava fazendo umas simulações com os modelos mais complicados, mas que são baseados nesse. Eu falei de quantificação de certeza para ele, dei essa mesma palestra aqui lá no nosso curso. Ele até chegou a aplicar algumas coisas de quantificação de certeza no modelo que ele estava fazendo, achei bem maneiro. Mas nesse modelo aqui, que é mais simplificado, a gente tem o S, que são os indivíduos de uma população que são suscetíveis, o I, que são os indivíduos que já estão infectados, e o R, que são os indivíduos recuperados, e nesse caso aqui a gente está supondo que se você está recuperado de uma doença, você não volta a ficar infectado, ou seja, você ganha imunidade, né, total da doença. Tem uma população de tamanho Nzão, e essa dinâmica aqui, basicamente, você vai acabar usando vários inputs, né, vários parâmetros, mas o que importa é que o gama, K e R, eles são respectivamente o coeficiente de infecção, o gama, né? O K é o coeficiente de interação, ou seja, quanto mais as pessoas interagem umas com as outras, mais a doença vai passar, né? E, e o R é a taxa de recuperação da doença, né? Quanto o indivíduo que está infectado, qual é a taxa que ele consegue se recuperar. E também a gente está supondo que tem uma taxa de mortes e uma taxa de nascimentos, mas que elas são
constantes, uma iguais à outra, então a população não muda, que é um jeito mais simples, simplificado de ver a coisa, né? Para não complicar ainda mais. Enfim, o que eu queria dizer é que tem vários parâmetros aqui, você pode colocar ele no framework Bayesiano, cada parâmetro vai ter uma distribuição de probabilidade que você vai tirar das suas calibrações, do que você já estudou, da sua área, né? Ou então você vai conversar com um especialista para tentar calibrar esses parâmetros de um jeito que seja satisfatório. Vai rodar várias vezes a solução desse modelo aqui, que não é muito difícil de você rodar no computador, e você vai ter uma previsão legal aí da evolução da doença, com uma certa com certo intervalo de confiança, digamos, de infectados, de quantas pessoas vão se recuperar. Eu achei bem bacana trazer, né? E aí, para finalizar aqui rapidinho, acho que foi até bem rápido, falar um pouco que isso, quantificação de certeza tem aplicações em vários outros campos, né? Difusão de nêutrons, equação do calor, oscilador harmônico, até mesmo o que eu botei aqui, HIV models, que é o modelo de HIV, mas às vezes até, se eu não me engano, quando eu li o livro lá, modelos até do nível microscópico de como o HIV ele vai se espalhar pelo seu corpo, na verdade, não exatamente como ele se espalha pela população. Vi umas aplicações disso lá no livro e achei bem bacana. Isso está muito na moda, vai ser muito usado, entendeu? A apresentação aqui dos meus slides não acabaram, mas eu acho que para uma introdução, para não ficar muito complicado, eu vou acabar por aqui, galera. Eu espero não ter sido muito rápido, acho que eu falei uma meia horinha, né? Ou até um pouco menos. Mas eu já vou abrir para perguntas aqui, porque eu acho que foi uma introdução bem rapidinha mesmo. Eu acho que mais para despertar a curiosidade do pessoal do que para entrar em muitos detalhes técnicos, até porque se eu entrasse, aí ia dar muito mais tempo. Beleza. A gente tem. Bom, obrigado pela apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui. Uhum. Do YouTube veio uma pergunta do Gabriel César perguntando quais métricas nós utilizamos para mensurar quantitativamente a incerteza aleatória e a incerteza epistêmica. Bias, por exemplo, seria mais relacionado a qual tipo de incerteza? Cara, então, a incerteza epistêmica, ela é, por definição, né, ela é muito difícil de você mensurar, porque ela tem a ver com o quanto você não sabe do modelo, e aí do modelo não, quanto você não sabe do processo que você está estudando, ou ou até, a gente não sabe tudo, né, tem vários processos físicos aí que não tem uma explicação satisfatória até agora, ou até o Covid a gente viu mesmo, o pessoal renomado apanhando para tentar fazer previsões de como o Covid ia se comportar. Então a epistêmica está mais relacionada a isso, não tem um framework probabilístico muito que eu possa dizer. Tipo, é só que você tem que estar contando com isso porque a gente não sabe tudo. É só isso, basicamente, que a gente está falando quando a incerteza epistêmica existe, né? A aleatória aí depende muito do seu problema em questão. Por isso que é muito importante quando a gente está trabalhando com quantificação de certeza, a gente ter a ajuda de especialistas na área. Por exemplo, agora eu trabalho com o Fábio num projeto da Shell sobre incrustação de carboneto de cálcio lá nas plataformas do pré-sal. E, cara, eu fiz matemática. Na matemática aplicada não tinha física. Eu fiz 2 cursos de física na minha vida. Então, hoje tem uns químicos lá que os caras conversam do modelo que a gente está estudando como se fosse segunda língua para eles. Eles sacam muito, sabe? E é com eles que a gente tem que conversar. A gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, às vezes, modelar essa aleatoriedade para esse modelo que a gente está trabalhando de incrustação é uma coisa que o cara já é trivial para ele. Ele sabe, isso aí se comporta, sei lá, uma normal desse jeito, ou se comporta de outro, com outra distribuição de probabilidade. E aí a gente tem que pedir ajuda mesmo, não tem jeito. A não ser que você também saque muito do modelo que você está estudando. Aí tudo bem. Beleza. Teve uma outra pergunta aqui. Eu acho que foi quando você estava no slide 25. Uhum. Você estava falando sobre o modelo epidemiológico. Sim. E teve uma pergunta que o que acontece se os parâmetros mudam com o tempo? Em especial,
Fica muito mais difícil computacionalmente para resolver esse problema? Bom, fica mais custoso, eu diria. Você conseguiria colocar isso no framework de quantificação de incerteza, mas você teria que dizer para o seu computador como esses parâmetros mudam no tempo e às vezes até fazer um modelo de como eles interagem entre si, né? Às vezes eles podem ser também uma das coisas que vão mudar com o tempo, mais um parâmetro da sua equação diferencial. Você vai falar que a derivada de um depende disso e daquilo e do outro e colocar mais uma coisa no modelo. Você pode fazer isso, mas aí entra na questão, vai ser muito mais custoso para o computador fazer? O quão rápido você quer as suas respostas é realmente necessário? Ou então você só fala que ele muda no tempo de um certo jeito e aí tudo bem, não é tão custoso assim, porque você não precisa contar essas interações entre eles. Mas é possível, sim. Nunca vi, mas é possível. Bom, acho que foi isso. Obrigado Valeu. mais uma vez por ter, de uma maneira assim tão de surpresa quase, né? Ter disposto Uhum. tempo. Acho que todo mundo gostou muito da apresentação. Valeu. O pessoal estava ansioso também para ver. E é isso, queria te agradecer. Obrigado por ter vindo. E agora a Pia tinha uma coisa para falar. Bom, Tem sim, várias. Oi. Agradecer mais uma vez e agora a gente vai se encaminhando para o final da terceira semana de Engenharia Matemática e Matemática Aplicada da UFRJ.